Olá, meu nome é Raíssa Ribeiro, sou professora da disciplina de Direitos Humanos e hoje estamos aqui para conversar sobre as características dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Uma característica final diz respeito à limitabilidade, ou seja, gente, os direitos humanos, eles não são absolutos. Os direitos humanos não são ilimitados. E observa mais, os valores contidos em diversos direitos fundamentais muitas vezes confrontam entre si. Os interesses que são defendidos pela liberdade de expressão muitas vezes conflitam com interesses que estão por detrás do direito à honra, dos direitos de personalidade. A gente vai observar que esse catálogo enorme que nós temos de direitos fundamentais muitas vezes contém valores que colidem entre si. E esses direitos eles não podem ser vistos de forma absoluta ou de forma suprema. Eu não posso dizer que a liberdade de expressão é absoluta e que sempre vai ser protegida em detrimento de outros direitos. Eu não posso nem dizer que o direito à vida é um direito supremo, porque o direito à vida ele pode ser também limitado em algumas situações. Então, com relação à limitabilidade, eu vou observar que os direitos humanos, que os direitos fundamentais, eles são passíveis de restrições. Eles são passíveis de serem limitados. Só que essa limitação ela só pode ocorrer para proteger outros bens ou outros valores jurídicos superiores naquele caso. E isso, gente, a limitação dos direitos fundamentais só pode ser realizado com a aplicação de um princípio muito específico, que é o chamado princípio da proporcionalidade. E aí, só para a gente fazer uma análise muito rápida, muito sucinta do princípio da proporcionalidade, a gente vai observar que pelo princípio da proporcionalidade a gente tem que passar por 3 fases, ou 3 subprincípios. A chamada adequação ou idoneidade, a chamada necessidade ou exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Gente, quando eu falo em adequação ou idoneidade, eu estou observando o seguinte: à medida que eu emprego, ela alcança a finalidade pretendida? Eu tenho essa relação de causalidade entre medida e finalidade? Quando eu falo em necessidade, eu estou observando 2 coisas. Em primeiro lugar, eu estou observando se existem outras medidas adequadas, se existem outras medidas que alcançam aquela finalidade. E, por outro lado, eu vou observar se a medida escolhida é aquela que menos onera os direitos fundamentais, é aquela que melhor satisfaz os direitos fundamentais em jogo. E, por fim, eu tenho a proporcionalidade em sentido estrito, que diz respeito ao custo-benefício, às vantagens e desvantagens da medida com relação à finalidade que se alcança. Só para exemplificar cada um desses subprincípios. Gente, imagine o seguinte: imagine que estou numa praia e eu quero tampar aquela claridade do sol do meu rosto. E aí o que eu faço? Pego uma peneira e tampo o sol. Gente, tampar o sol com a peneira é uma medida adequada? O meio que eu escolho, ou seja, a peneira, alcança a finalidade? Proteger minha visão dos raios solares? Não, a medida não é adequada. Necessidade. Existem outras medidas adequadas e a escolhida alcança a finalidade de uma melhor forma, de uma forma que menos onere direitos fundamentais? Observe o seguinte: imagine que eu tenho uma determinada infecção na minha perna. E aí eu vou no médico e ele me diz o seguinte: olha, Raíssa, isso é muito grave. Essa infecção ela pode te matar se ela se desenvolver, porque essa bactéria é uma bactéria bastante complicada. A gente tem 3 soluções. Eu posso administrar antibióticos e a gente vê se a infecção diminui e estanca. Eu posso realizar uma microcirurgia para tirar esse nódulo que está infectado, ou eu posso amputar a sua perna. As 3 medidas alcançam a finalidade. E aí o que o meu médico chega à conclusão? Ele fala: olha, é melhor amputar a perna. Gente, amputar a perna é uma medida adequada, porque ela vai alcançar a finalidade de tirar a infecção. Mas ela é uma medida necessária? É a medida que menos vai restringir os meus direitos fundamentais? Não, no caso, a administração de antibióticos em primeiro lugar seria melhor. É, por exemplo, uma poluição ambiental. Imagine que uma determinada fábrica está poluindo muito o meio ambiente.
E aí o poder público tem duas alternativas: fechar a fábrica ou determinar que a fábrica coloque filtros para diminuir a poluição. Se o poder público resolve fechar a fábrica de imediato, a gente vai observar que a gente tem uma proteção efetiva do meio ambiente. A tutela foi adequada, mas ela foi necessária? O poder público precisava fechar a fábrica? Não, não precisava, porque a colocação de filtros já trazia uma proteção efetiva também ao meio ambiente. E aí, por fim, a gente chega na proporcionalidade em sentido estrito. Eu vou observar se as vantagens da medida são melhores, são mais importantes do que as desvantagens trazidas por ela. Em outras palavras, o bem jurídico que eu estou atingindo pela finalidade, ele vai ser melhor caracterizado do que os bens jurídicos que serão violados com a medida? Por exemplo, existia uma determinada lei que determinava a pesagem dos bujões de gás. O bujão de gás que ele era vendido de residência em residência deveria ser pesado no momento da sua venda para a proteção do direito ao consumidor. Porque quando a gente compra um bujão de gás, a gente não sabe exatamente quanto existe de gás lá dentro, se realmente a pesagem está correta. E com a pesagem a gente tutelava o direito do consumidor. Só que observa, as empresas que fazem a venda do botijão de gás teriam que ter um equipamento específico para fazer essa venda. Esse equipamento específico, ele é caro, ele tem um valor pecuniário alto. E essa despesa era passada também ao consumidor. No caso concreto, a vantagem da medida a pesagem do bujão de gás é mais vantajosa, essa proteção do consumidor traz mais vantagens do que os direitos que estão sendo restringidos, do que a livre iniciativa, do que outros direitos em comento. E aí se entendeu que não, a vantagem de se pesar não é tão grande quanto a onerosidade trazida tanto para a empresa quanto para o consumidor. A vantagem da medida é muito inferior às desvantagens, a vantagem da finalidade é muito inferior às desvantagens trazidas pela medida. Então, nessa relação de custo-benefício, de vantagens e desvantagens, a gente não passaria no teste da proporcionalidade em sentido estrito. E aí, para finalizar, esses subprincípios, eles são sucessivos. Se a gente tiver apenas se a adequação ela tiver sido satisfeita, que a gente analisa a necessidade. Se a necessidade foi satisfeita, a gente analisa a proporcionalidade em sentido estrito. Qualquer dessas fases e a satisfação, a não satisfação de qualquer dessas fases faz com que a limitação ao direito fundamental não seja proporcional. Então é importante a gente pegar essa última característica da limitabilidade dos direitos fundamentais para entender que não existem direitos fundamentais ilimitados, não existem direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, segurança, propriedade e segurança que nós temos estampados no caput do nosso artigo 5º da Constituição, a gente vai observar que nenhum deles é supremo. Todos eles são submetidos a limitações, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Gente, bons estudos, espero que a aula sobre as características dos direitos fundamentais tenha sido bastante útil para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos!